Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. É muito bom poder estar aqui novamente para mais uma aula. E lembre-se do nosso combinado, todos animados e participando comigo. Vamos para a aula, turma? Vamos começar? Vocês acreditam em fadas, bruxas, príncipes e castelos encantados? Que tal viajar para um mundo mágico cheio de aventuras e finais felizes? E aí, galerinha? Alguém aí do outro lado acredita em contos de fadas? Bruxas, castelos, príncipes, princesas. Sim? Não? Bom, vai ter alguns que vai falar para mim que acredita, outros não. Mas o importante é entender esse gênero textual que nós vamos conversar na aula de hoje. Vamos continuar falando de contos de fadas, suas características e nós faremos também uma produção textual. Ou seja, nossa aula hoje está cheinha de coisas boas. Então vamos para o nosso desafio? Vamos lá? Desafio é esse aí: compreender as características do gênero textual contos de fadas. Quais são as características desse gênero textual? Nós já falamos aí de personagens, de ambiente, não é mesmo? Príncipes, princesas, né? As fadas. Que mais, gente? Tinha um sapo, tinha animais que falam nas histórias. O que mais tinha? Um objeto mágico, muito bem, tinha objeto mágico. Bom, essas aí são algumas características dos contos de fadas, né? Vamos conhecer outras. Principais características de um conto. Os contos de fadas são textos literários que fazem parte do mundo imaginário e apresentam uma dimensão lúdica de encantamento e magia. Por meio dessas histórias fictícias, as crianças são capazes de compreender e lidar com situações que às vezes estão presentes no dia a dia. Isso aí. Então é importante a gente conhecer esse gênero textual, porque a gente vai trabalhando aí cada dia mais a nossa leitura, conhecendo palavras novas, né? E a gente imagina aquela situação, naquele lugar, né? Geralmente os contos de fadas acontecem aí em castelos, florestas encantadas, né? E acontecem vários fatos aí interessantíssimos, não é mesmo? Produção textual. Vamos pensar então nas características dos gêneros conto de fadas. O que não pode faltar? A apresentação, o início. Qual é o conflito? Qual é o problema apresentado nesse conto de fada? Claro, tem que ter uma resolução para esse problema, marcadores temporais há muito tempo atrás, os personagens, elementos mágicos, né? Quem vai ler o conto precisa compreender os acontecimentos da narrativa. Lembre-se que a história tem uma ordem de acontecimentos dos fatos, né? Então, para a gente criar esse conto de fadas, a gente tem que entender que ele tem que ter uma sequência, isso mesmo, né? A gente geralmente começa o conto de fadas falando da época em que ele aconteceu. Ou seja, era uma vez, muito tempo atrás, há alguns anos atrás, existia aonde? Aí a gente vai falar o lugar, em uma floresta encantada, né? Uma fada. Muito bem. Então, assim, a partir desses elementos, a gente vai começar a criar o nosso conto de fadas, né? Vai fazer a nossa produção textual. Vamos apresentar então aí os elementos temporais, quando aconteceu a história, aonde acontece essa história, que lugar acontece essa história, os personagens da história. Tem que ter um problema aí, um conflito para resolver. E claro, depois de apresentar o conflito, a gente apresenta aí também a solução desse conflito. E geralmente termina em finais felizes, não é isso? Então vamos lá? Eu sei que já imaginaram várias situações aí e agora nós vamos colocar isso em prática. Vamos criar aí então um
um conto de fadas? Preparados? Vamos lá? Vamos entender melhor esse assunto, né, na prática. Bom, primeiro aí, nós vamos utilizar esse espaço, né, que tá aqui, para a gente colocar aí, né, os pontos principais para registrar o planejamento do nosso texto, né? Então, primeiro a gente coloca aí esse título. Qual vai ser o título? O que a gente vai colocar? Eu vou colocar uma sugestão aqui e você vai criar a sua aí, tá bom? Você pode criar o seu conto de fadas aí, colocar o título que você quiser, que você achar interessante, não é mesmo? Então eu coloquei aqui, né, nome do conto: A Princesa e a Estrela Perdida. Olha só, a princesa, vamos ver então, princesa, isso, e a estrela perdida, e a estrela, olha, não vai caber aqui, ó, estrela perdida, né? E aí a gente vai colocar aqui do lado, só que não é certo passar da linha, né? Mas eu vou colocar aqui então. A princesa e a estrela perdida, ó. Perdida, pronto. Personagens, aí você vai criando os seus personagens. Aqui eu já vou ter a princesa, né? A princesa vai ser personagem, ó. Vai ter a princesa aqui. Quem é a princesa? Eu vou colocar o nome, né? Vou colocar a Princesa Clara. Ah, que mais vai estar lá? Posso colocar aqui um passarinho, né? Como personagem. Passarinho. Quem mais? Tem mais algum personagem? Ah, vai ter uma fada. Eu vou colocar aqui também que vai ter uma fada participando desse conto de fadas. E o conflito? Aí eu vou criar esse problema, né? Então, vou criar um problema aí, por exemplo, uma noite a princesa Clara percebeu que a estrela mais brilhante do céu tinha desaparecido. O castelo ficou triste e sem luz. Bom, aí a gente já começa, né, a criar aí o conflito. Qual é o problema que a gente vai resolver, né, nesse conto de fadas? E embaixo eu vou colocar uma solução para essa situação. Então dá uma olhada aí como é que ficou o meu conto de fadas. Você vai criar o seu aí, tá bom? Então, o nome do conto aí. Como que ficou o nome do conto que a gente colocou? Olha aí. A Princesa e a Estrela Perdida. Personagens: Princesa Clara, um passarinho azul chamado Pipo, a Fada das Estrelas, né? Então eu tenho aqui. E o conflito? Qual foi o conflito? O que aconteceu? Uma noite, a Princesa Clara percebeu que a estrela mais brilhante do céu tinha desaparecido. O castelo ficou triste e sem luz. Ela e o passarinho Pipo decidiram procurar a estrela perdida. Bom, esse daqui é o problema, né? Esse daqui é o conflito, né? Que acontece no conto de fadas. E a solução? Depois de muito procurar, encontraram a estrela caída em um jardim escuro. A estrela estava fraca e não conseguia voltar sozinha. Clara pediu ajuda à Fada das Estrelas, que usou sua varinha mágica para devolver o brilho da estrela. O céu voltou a se iluminar e todos viveram felizes e agradecidos, né? Então, aí a gente já apresentou o nome do conto, os personagens, o conflito e a solução, né? Então, para vocês aí, eu quero deixar essa proposta, tá bom? Esse daí foi o que eu criei, né? Que eu trouxe para vocês como exemplo, mas vocês também vão criar um conto de fadas aí, seguindo essas características, seguindo essa ordem. Combinado? Depois vocês vão me falar aí como foi aí essa aventura pelos contos de fadas, tá? Então é isso aí. O que nós aprendemos hoje? Que um conto é um texto narrativo curto, geralmente em prosa, apresenta poucos personagens, tempo e espaço, reduzidos, e foca em um único conflito ou situação central. Seu objetivo é causar impacto rápido no leitor, transmitindo uma ideia, reflexão, emoção, de forma concentrada.
Foi bom estar com vocês, espero que tenham gostado da nossa aula. Depois vocês vão me contar como ficou esse conto aí, tá? Aguardo todos na próxima. Tchau!